Estudo do Evangelho de Jesus, livro de João, capítulo 2 de João. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Caná, uma cidade da Galileia, provavelmente próximo a Nazaré, e Jesus estava lá com seus discípulos, foram convidados para as bodas. As bodas, uma festa de casamento, que pelo jeito era bem requintada de uma pessoa muito rica. E por que o primeiro milagre de Jesus é nas bodas, num dia de festa? Porque o dia de festa nasce, principalmente das bodas, nasce aquela ideia de que a pessoa está renascendo, recomeçando uma nova vida. Porque a partir do momento que duas pessoas se casam, elas eram solteiras e agora são casadas, novas responsabilidades, novos compromissos assumem essas pessoas. Da mesma forma que todos que estavam ali assumiam novas responsabilidades, novos compromissos frente a si mesmo, frente às suas consciências. Portanto, Jesus começa o seu trabalho de fazer os prodígios, os milagres, as grandes transformações em uma boda, mostrando para nós que nós estamos, a partir daquele momento, entrando nas bodas do Senhor, fazendo a nossa transformação, assumindo novas responsabilidades, novos compromissos. E nas bodas também temos que dar filhos, produzir. Então, tudo isso nos mostra que nós temos que começar a construir uma nova vida, construir novas oportunidades, novas vidas. E isso tudo traz para nós responsabilidade. Portanto, nada melhor do que começar seus trabalhos numas bodas. Só que essas bodas apresentou um problema no meio da festa, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Aí as pessoas vão falar assim: mas Jesus estava incentivando a gente a beber vinho? O vinho tem várias conotações. Qualquer substância que nós colocarmos no vinho e deixar curtir, vira remédio. E o vinho tem propriedades bem interessantes. Por exemplo, se você fizer uma tintura de vinho com romã, ela vai fazer aquela doença amortizando, e depois sumir. Principalmente se for doenças mais sifilínicas. E se nós fizermos com vinho branco, aquela doença vai supurar, vai vir à tona, vai expurgar tudo que tem que expurgar para depois sarar. Então são duas situações distintas. O vinho tem essa possibilidade. Então o vinho podemos entender como uma essência, aquilo que alimenta a alma. E se Jesus vai fazer o que vai fazer aqui, que energia ele colocou nesse vinho? Lembremos que tudo é uma preparação para o trabalho do Senhor. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Normalmente, diante de uma conversa com a nossa mãe, nós queremos postergar alguma coisa. Não é hora ainda de fazer isso, depois eu faço. Mas Maria, naquele momento, sabia que Jesus ia fazer. Sabia que ele ia tomar a atitude de repor aquele vinho, mostrando para as pessoas quem ele era. E aí, ela simplesmente diz aos outros: fazei tudo quanto ele vos disser. Se nós queremos entrar nas bodas do Senhor, que a essência da vida continue brilhando em nossas almas, que a essência da vida continue brilhando em nossos corações, que a essência da vida continue resplandecendo em nossos horizontes. E que entendamos a ordem de Maria: fazei tudo quanto ele vos disser. Se quisermos ser felizes no mundo dos espíritos, se quisermos ser felizes nas nossas vidas futuras, façamos tudo quanto ele, o Senhor, nos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Então, tinha essas talhas, aquele tipo um barril de pedra grande, bem grande, pelo que eles mostram, que as pessoas usavam para fazer a sua higienização, quer dizer, tirava água para tomar banho. E disse-lhe Jesus:
enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Imagine os trabalhadores como já estavam com aquele olhar ressabiado, curiosos. Por que ele manda a gente encher de água? Aí vamos olhar para um outro ângulo. Quanto à felicidade daqueles homens e daquelas mulheres receber a ordem de Jesus para encher as talhas de água. Estarem ali naquele momento presenciando o primeiro milagre do Cristo e serem participantes do primeiro milagre, porque eles encheram as talhas de água. Encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Imagine o que eles pensaram. Nós enchemos tudo de água, agora a gente vem aqui embaixo, abre a torneira e tira vinho. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Então o mestre-sala pega aquele vinho especial, puro, de uma essência inebriante, o melhor vinho que ele já tinha bebido. Então ele vai chamar o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Quando Jesus cria a essência da vida para a nossa existência, assim como na primeira infância nós somos puros de coração, a partir do momento que a gente sorve esse vinho de Jesus, essa água pura que se transforma no licor da vida, nós nos tornamos mais puros do que antes, melhores do que antes. Aprendemos a conceber o reino divino, aprendemos a conceber as luzes excelsas do amor. Por isso, precisamos tentar entender sempre que Jesus, naquele momento, na festa das bodas, ele coloca uma essência a mais para transformar aqueles corações, para desligar aqueles corações das trevas. Porque o vinho, depende do que se colocar, vira remédio. Imagine Jesus colocando os olhos e as mãos sobre aquela água, sobre aquele vinho. Que essência divina o transformou para não embebedar aquelas pessoas, mas para transformá-las. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ali foi seu primeiro grande milagre. Então, a partir daquele momento, principalmente os discípulos que estavam próximos a ele, não descreve quais, ou se eram todos, começaram a crer fielmente, sem dúvida nenhuma. Se ele transformar água em vinho, e no melhor vinho, nós podemos tranquilamente crer nele de agora para frente. Depois disso, desceu a Cafarnaum. Ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Eles saem de Nazaré e vai até Cafarnaum. Uma pequena caminhada de 100 quilômetros, mais ou menos. Cafarnaum era um ponto importante de comércio, e ali encontrava-se muitas pessoas. E ele vai com seus familiares e seus discípulos até Cafarnaum. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Uma caminhada de 180 quilômetros, mais ou menos, a pé. É como ir de Belo Horizonte a Barbacena a pé. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E Jesus, após fazer seu primeiro milagre, ele chega em Jerusalém e depara com o comércio dentro do templo. E na maioria das vezes, em torno dos templos religiosos tem o quê? Comércio. Não importa qual templo, seja espírita, kardecista, seja católico, seja protestante,
tem aqueles que vão colocar lá suas barraquinhas no entorno dos templos, porque vai vender alguma coisa. As pessoas chegam com fome, com sede, e cada um quer vender alguma coisa para ganhar sua vida. Mas alguns extrapolam e vão vender dentro do templo. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Interessante que nos pombos ele mandou tirar. Será que eles eram mais simples ou ele não queria dar o prejuízo de soltar todos os pombos? Ele pensou. E até porque os pombos eram vendidos como sinais de uma libertação. As pessoas iam comprar para soltar um pombo para ter aquela sensação de paz. E como os pombos voltam de novo para suas casas, para seus ninhos, os criadores de pombos continuavam vendendo, ano após ano, os mesmos pombos. Bom, aqui Jesus toca então, expulsa todos que vendiam ovelhas, pombos, bois, cambiadores, e toca tudo para fora. Mas diz aos vendedores de pombo para tirar de lá, porque a casa do pai não é casa de vendas. É importante nós lembrarmos que o templo religioso deve ser cada vez mais bem cuidado, cuidado com esmero, com capricho, porque faz parte de um momento de intimidade entre a pessoa e Deus. É um momento que as pessoas buscam a luz do amor, a luz do entendimento superior. É um momento que as pessoas procuram ligar-se ao Pai. Até que um dia, todos nós procuraremos fazer de nosso lar um templo do Senhor, até que, num dado momento, começaremos a colocar as luzes do Senhor em nosso coração, fazendo de nosso coração, de nossa alma, de nosso corpo, um templo de Deus, tal qual fez Jesus. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo de tua casa me devorará. Então, se as pessoas não procurarem cuidar bem do templo, traz problemas. Mas aqueles que agem com tanto rigor para proteger um templo, têm a fúria daqueles que se deleitam com os erros cometidos dentro do templo. Então, o zelo da tua casa me devorará. Quando Jesus toma essa atitude, fica marcado para sempre na mente daquelas pessoas a afronta que ele fez. Porque na mente deles era uma afronta. Chamá-los à ordem, mostrar que eles estavam errados, mostrar que eles deveriam agir de outra forma e não daquela. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe. Então os discípulos mostram que está escrito que o zelo de tua casa me devorará. E logo Deus responde: que sinal nos mostras para fazeres isso? Querem o sinal, sempre o sinal. Jesus respondendo-lhe disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Não entenderam. Assim como não entenderam que o zelo da tua casa e queriam um sinal para tentar entender e aceitar Jesus, mas ele dá uma resposta contundente, uma resposta que eles teriam que pensar. E até hoje eles devem estar tentando entender. Que Jesus, falando com seus símbolos, para que eles não pudessem entender plenamente, ele quis dizer ali: se vocês me matarem, depois de 3 dias eu estarei vivo de novo. E vai ser muito pior para vocês. Mas eles acharam que Jesus ia derrubar o templo e entenderam isso por muito tempo. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Eles queriam entender as coisas material. Não que eles não tivessem entendido o que Jesus tinha dito, mas eles sabiam, eles queriam
uma fornicação, já que chamou tanto a nossa atenção, que veio trazer para nós um ponto de vista diferente, prove-nos, mostre-nos. Mas ele falava do templo do seu corpo, não do templo de pedra, que acabou sendo destruído, que ele fala para os apóstolos que não ficaria ali pedra sobre pedra. No ano 70 da nossa era, Tito Vespasiano destrói Jerusalém e o templo vai ser derrubado. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus, que Jesus tinha dito. A partir do momento quando Jesus ressuscita dos mortos, aí que os discípulos vão ligar os fatos. Olha isso que ele tinha dito. Ele disse que se derrubasse o templo, ele edificaria em 3 dias. Ele estava mostrando que ele seria ressuscitado depois de 3 dias. Esse ressuscitar, bom nós entendermos que ele transubstancializa o corpo. Ele desintegra as células do corpo para criar um perispírito mais denso e continuar caminhando aqui na Terra por mais algum tempo. E, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, lá na Páscoa, ele continuou trabalhando, falando para as pessoas, explicando o Evangelho. Eles criam nele, mas ele não confiava naquelas pessoas. Sabia que eles tinham fraquezas, tinham instintos perigosos. E ele sabia o que tinha naqueles corações, em cada um deles. Ele tinha presciência de tudo, ele conhecia tudo, e, conhecendo toda a sagacidade, todos os conflitos que cada um carregavam dentro de si, e não procuravam educá-los, nem corrigi-los, então, lá estavam eles, correndo o risco de tomarem uma atitude que não deveriam tomar. E tomariam. E tomaram. Por isso é importante, controle tua mente. Eduque teus conflitos, evangelize seus sentimentos. Tudo que nós temos que fazer aqui na vida é aprendermos a termos mais controle sobre a nossa mente, educar nossos conflitos para que ele não entre em conflitos com outros conflitos e evangelizar nossos sentimentos para que tomemos ações e atitudes cada vez mais cristãs, cada vez mais condizentes com aquilo que Jesus nos ensinou. Como disse Maria, faça tudo o que ele vos mandar. Que a paz e a luz envolvam nossos corações, nossos lares, e sejamos pessoas prontas a construir e edificar o amor. Que sejamos pessoas prontas a construir a paz e as bênçãos do Senhor em nossas almas.